Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e hoje vamos bater um papo muito legal falando um pouco sobre comunidades de vida. E para falar sobre isso aqui comigo, minha irmã Bruna. Será que é tanta loucura seguir essa vocação? E para falar sobre isso mais profundamente, um convidado especial hoje aqui, o Laércio. Boa noite a todos, será uma alegria muito grande partilhar nessa aventura, viu? Vale a pena. É isso aí, pega o seu café e vem ouvir mais esse episódio do Café Católico. Então, Laércio, eu queria pedir que você começasse se introduzindo, apresentando um pouquinho aí para os ouvintes, né, quem você é, né, para eles saberem, né, um pouquinho de quem é esse convidado que a gente recebe aqui hoje. Bom, primeiramente, eu queria saudar o irmão José, aí no Seminário de Joinville, né, Terra da Garoa, também a Bruna. Eu já acompanho o Café Católico e é um programa bem diferenciado. Aos ouvintes, os irmãos vão partilhar conosco. Eu sou de São Paulo, capital. Eu sou casado com a Elaine. Eu costumo dizer que é a mulher mais bonita da Zona Leste de Itaquera. Estamos em São Paulo, temos 2 filhos, o Matheus e a Isabela. E esse livro ele tem um pouco a ver com um pouco da minha história, né? O livro recebe o tema Novas Comunidades, de São João Paulo II e Bento XVI ao Papa Francisco. E quem prefaciou esse livro foi o professor Felipe Aquino. Eu estive com ele a semana passada lá em Lorena, inclusive, levando em mãos. Fizemos o lançamento na sexta-feira. O Laércio é um menino de periferia que veio do estado do Paraná para São Paulo, onde minha mãe e meu pai vieram tentar a vida. E me apresentaram ali, a gente viu a dificuldade financeira da família, e eu fui olhar carro, meu primeiro emprego. Muito interessante essa história, né? E ali olhando o carro, na rua Santa Marcelina, de frente do hospital, irmão José e Bruna, eu me deparei com as irmãs Santa Marcelina. Elas têm um trabalho muito grande aqui na área de saúde. Eu achava bonito as irmãs com aqueles vestidos brancos, seus hábitos para lá e para cá, fazendo a caridade, aquele social bonito. E quando eu me dei conta, as irmãs já haviam me acolhido, tirando aquele menino que olhava guardador de carro com seus 8, 9 anos, e passaram a me dar a catequese da igreja. Achei muito interessante, não conhecia nada, e eu falei, então, entre olhar um carro e ganhar um lanche, é melhor ganhar um lanche sem trabalhar. Ainda mais conhecendo um pouco a Bíblia, né? Esse foi meu primeiro emprego. Fiquei ali com as irmãs, elas me ensinaram a catequese, fiz a primeira comunhão, depois o crisma, e aí fui para Viramundi, onde todo jovem parte para a sua aventura. Um dado interessante, eu volto depois. Pode interromper porque hora, viu, José e Bruna? Porque o café tem esse intuito de a gente bater esse papo, né? E aí eu fui vendo o crescimento da Faculdade Santa Marcelina, no qual eu retorno depois de 20 anos nessa faculdade. Eu encontro com a irmã que foi minha catequista. Ali eu faço parte da primeira turma de administração. Olha que interessante. É interessante, né? E a irmã, além da catequese, ela como diretora da faculdade, aí já muda um pouco o patamar. Eu inicio a faculdade de administração e marketing e saio de lá já assim com o pé na igreja, né? Conhecendo um pouco da doutrina da igreja. E aí fui fazer PUC em São Paulo, fui fazer filosofia, teologia. A minha grande dificuldade, irmão José e Bruna, quando eu fui ao término da faculdade, temos que apresentar o TCC, trabalho de conclusão do curso. Sim. E não, um drama sempre. Não tinha um drama terrível. E o meu drama foi pior. Vocês têm essa experiência, né? O meu drama foi pior porque eu queria falar desse tema Novas Comunidades, porque eu sou fundador de uma comunidade aqui em São Paulo. Não tinha uma literatura assim, sistemática, teológica, muito aprofundada. Alguns autores se arriscaram a escrever de muito boa qualidade. Eu tenho alguns livros aqui depois do final para a gente indicar aos ouvintes que nos acompanham. Mas eu senti essa falta de um livro sistemático voltado a falar um pouco dessa frase que a Bruna disse no início, né? Vale a pena essa aventura, né? Essa igreja que é tão rica nas suas... Eu acho que comentando esse livro, pelo menos o que eu vi até hoje de contato, tem muitos livros falando da experiência, mas realmente, assim, pouca coisa teológica propriamente dita, né? Uma coisa realmente ali que vá a fundo nos fundamentos, né? Depois a gente até vai conversar um pouquinho melhor, que é um pouco a proposta do teu livro, né? Mas tem muito da experiência, né? Muito da experiência pessoal, né? Isso. Ou do carisma, né? Dos fundadores. Do carisma. Na verdade, esse livro está surpreendendo, né? Tem alguns bispos já solicitando, porque a linguagem dele não está muito teológica. Esse que é
que foi ele traz fundamentos teológicos, mas numa linguagem acessível, irmão José. Que daí une o melhor dos dois mundos, né? Que traz o fundamento e facilita para a leitura. O máximo de um escrito é quando ele consegue ser profundo sem ser complicado. Pois é. E olha que... É o grande desafio, mas é o máximo, melhor coisa. Olha que eu sofri um pouco, porque você pega ali o discurso de São João Paulo II, tem uma fala mais poética, né, no nível intelectual mais baixo. Depois eu parto por Ratzinger, né? Ratzinger tem uma fala teológica muito sistemática, então sim. A gente tivemos algumas dificuldades nesse sentido, e a missão nossa é traduzir isso para o leitor de uma linguagem mais acessível, irmão José e Bruna. Antes de a gente entrar propriamente assim no livro, Tá. Porque eu acredito que você falou que foi uma inspiração o fato de você ser um fundador numa comunidade de vida, né? Então, acho que seria interessante, talvez eu queria que pudesse falar um pouquinho como que foi essa experiência, né? Porque eu acredito que muito dessa experiência acabou moldando o teu desejo de escrever depois o livro, né? E fundamentou isso. Como foi essa experiência de um jovem que estava ali fazendo uma faculdade, provavelmente pensando ali em emprego, e de repente, né, conhecendo a igreja, e de repente... Não, eu vou fundar uma comunidade de vida, né? O que levou a isso, né? Isso é muito interessante, porque, na verdade, somos acompanhados muito de perto pela igreja, né? Além de ter uma comunidade, eu também faço parte da pastoral judiciária na diocese, qual eu pertenço aqui em São Miguel, porque eu não fiquei só na teologia, eu me especializei em direito matrimonial. Mas aí, voltando à pergunta, as pessoas, por falta, não de conhecimento, por não vivenciarem, as pessoas fazem uma confusão muito grande, e aqui no livro detalha muito bem a diferença entre uma comunidade de vida, que também tem a comunidade de aliança, ela tem 2 eixos, diferente de uma congregação, diferente do instituto, diferente de uma pia apostólica, diferente de uma fraternidade, né? São vários nichos. Então, eu estava um jovem ali, já não tão jovem, né? E aí, indo para lá e para cá, conhecendo a beleza da igreja, irmão José e Bruna. E quando, de repente, eu tentei de tudo. Me apresentaram na comunidade de Canção Nova, eu quis ir para lá, depois eu fui para a Toca de Assis, depois fui para a Aliança da Misericórdia aqui em São Paulo, fui para a comunidade de Shalom em Fortaleza, eu sei que eu fiquei rodando para lá e para cá. Fez um tour. Fez um tour pelas comunidades do Brasil. E aí, numa experiência marcante do encontro de jovens, sempre com o apoiamento do magistério da igreja, a gente entendeu que existia ali um carisma, né? É até interessante a pergunta, irmão José, porque as pessoas caracterizam tudo como comunidade de vida, mas na verdade, no livro também eu falo o que são as comunidades de vida e o que são as comunidades de aliança, né? As pessoas, sim. A gente traz essa diferença no livro para facilitar um pouco, né? As pessoas terem esse entendimento. A gente pode falar um pouco mais na frente também nesse sentido. Ao meu chamado específico, e eu falo para alguns irmãos que nos procuram, ninguém funda uma comunidade, até porque o fundador, eu falo hoje aqui, os meus irmãos fundadores, ninguém quer ser fundador, porque... Uma pressão, né? Trabalho, a responsabilidade imensa, né, também, né? Falta pouco tempo para tomar café católico, viu? Ainda bem que tem vocês. E na verdade, a gente aprendeu também na história da igreja, é muito bonita a história da igreja. O livro, apesar de ser um livro pequeno, são 96 páginas, eu procurei ser muito objetivo, trazendo assim um percurso histórico. E nós identificamos aqui no meu carisma particular, né? Nós temos um carisma, todo carisma, a gente aprende isso na escola de formação dos consagrados, existem essas escolas no mundo inteiro, né? Pertinho de nós, pertinho de você aí, em Santa Catarina, na verdade não, em Caxias do Sul, para nós é um pouco mais perto, para vocês é um pouco mais longe, né, José? Aí do seminário acho que é longe, né, para Caxias do Sul, não é? É longinho. Não é uma coisinha tão simples assim, mas dá pra ir, não é nada impossível. Na verdade, eu imagino uma escola. Ir pra Caxias seria quase a mesma distância aqui pra São Paulo também, fica no meio do caminho ali. A gente tá no meio do caminho. Então, a gente entende, assim, vendo a história da igreja, né? Antes mesmo do Concílio Vaticano II, Chiara Lute funda os focolares, a gente entende que primeiro nasce um carisma. O carisma, ele nasce no coração de um fundador, de alguns fundadores. Depois de um certo tempo de discernimento, esse carisma ele é chamado ao fundador, os fundadores fundarem essa missão. Normalmente se inicia com uma missão,
depois a igreja vai acompanhando até ela recebe esse título de nova comunidade, e eu também conto isso no livro, né? A igreja chama de nova comunidade porque ela ainda não sabe como chamar, porque é muito novo. É muito novo. Uma experiência. É interessante isso, como você falou desse discernimento, como vai acontecer tanto em congregações, em ordens e até em novas comunidades. É interessante que eu falei isso, que na maioria das vezes primeiro surge somente o carisma, é uma vontade de fazer uma coisa, e depois de um tempo começa assim, com o discernimento, às vezes começa a se perceber a necessidade de estruturar de alguma forma, né? E daí vai procurar a orientação da igreja, afinal, como que eu vou estruturar isso, né? Então a gente vai ver isso com vários, né? Lembrando de cabeça, assim, por exemplo, a gente vai ter muito famoso a Ordem Franciscana, mas a gente vai ter, por exemplo, os Salesianos, que, tipo assim, o primeiro movimento é só a galera se juntando e fazendo uma coisa junto. E daí, de repente, né, eu falava, ó, peraí, isso aqui tá tomando um tamanho que não dá mais só pra simplesmente ir vivendo, né? E daí vem essa vontade e essa orientação da igreja de se estruturar de uma coisa, de uma forma... E você já colocou 2 exemplos maravilhosos. Inclusive, no final, as pessoas vão pedir dica de filme. Eu sempre indico o filme dos santos, porque Francisco de Assis é uma inspiração. Madre Teresa de Calcutá, São João Dom Bosco, são chamados os grandes fundadores, né, os grandes pais fundadores dessas grandes fundações que geraram tantas vocações para a igreja. Né? Não tem muito segredo, não. É que, na verdade, a igreja ela faz um acompanhamento delicioso. Haja vista que são poucas que têm reconhecimento pontifício ainda. Né? A igreja está no processo agora, inclusive, a partir de Roma, o Papa Francisco, nos últimos 6 anos, ele no Descatério para o Leigo e a Família, ele destitui o ICRIS, que era o CNPJ da Renovação Carismática Católica para o mundo, e também destitui a Fraternidade Católica, e pede que se junte um único organismo. Então cria-se o CARIS, que é um organismo que não é de governo, não tem gerência sobre as novas fundações, mas é uma seta que vai aprumando para o rumo da igreja. De orientação, né? A igreja é sempre muito cuidadosa, né? Isso não é... É bem parecido assim, né? Fazendo paralelo, quando mãe e pai ficam colocando regra e parece chatice, mas no final faz sentido. Lá na frente, tipo, depois a gente entende o porquê que precisa dessa regularizar, ter todo o acompanhamento. É pelo nosso bem. Perfeito, Bruna. Até porque nós lidamos com vidas, né? Em toda a esfera. Onde junta pessoas, né, José? Vai dar muita coisa boa, mas vai dar muito problema também. Sim. E é interessante isso, e até eu até partilhava, não sei se eu partilhava com a Bruna outro dia, como às vezes há uma certa romantização de algumas coisas, e quando a gente vai ler a história um pouco, eu gosto de história um pouco por isso, ele quebra um pouco as coisas, né? Então você vai ver que todas as coisas que foram fundadas tiveram problemas, né? Você vê, por exemplo, Francisco de Assis, Ordem Franciscana, daí primeiro vem a romantização, né? Todo mundo vivendo a pobreza. Daí você vai ver que entre os próprios primeiros ali que seguiam com o Francisco ainda vivo, tinha problema, tinha gente que arrumava confusão dentro da ordem, e tinha que ir lá Francisco tentar resolver. Então, assim, por que eu comento isso? Porque eu vejo que às vezes, assim, isso... Eu entendo que confusões às vezes podem acontecer em comunidades de vida, mas isso não invalida em nada o trabalho, o carisma, o chamado, porque vão acontecer dificuldades, vão acontecer confusões, porque são pessoas ali tentando, né? E não é porque acontecem dificuldades que possam acontecer alguns problemas que aquilo não é um trabalho de Deus, né? E eu acho que quando a gente olha para a história, assim, né? E eu acho interessante como cita aqui no teu livro, você traz primeiro esse percurso histórico, né, das ondas de evangelização. Eu acho que olhar realmente passado ajuda talvez a entender um pouquinho, né, e ter um olhar, digamos assim, às vezes um pouco mais misericordioso e esperançoso realmente com as comunidades de vida, né, sem romantizar, né. Perfeito. A sua colocação, ela esclarece muito, né. As 4 grandes ondas evangelizadoras é muito interessante, porque no livro, até para os ouvintes entenderem como surge a ideia do livro, escrever o livro, então foi justamente o meu trabalho de TCC, que teve uma nota boa, e aí os padres e alguns amigos incentivaram, olha, que você não transforma esse seu TCC num livro. E aí eu começo, a introdução já fala um pouquinho, né, que as novas comunidades, elas surgem nas comunidades primitivas, até, como você bem disse, José, N carismas, né? Estima-se aí, reconhecido que a igreja acompanha
não é muita coisa, mas é um número expressivo. Estima-se 3.000 fundações no mundo, 1.100 delas nas Filipinas, continente africano, e no Brasil estima-se entre 600 e 800. Nem o CARES tem esse número oficial, porque enquanto nós estamos aqui no nosso café católico, tá morrendo um carisma e tá nascendo 2, tá nascendo 3. Aí, por N motivos, Bruna, porque tá achando o tema interessante, ou porque acha que tem uma vocação, ou porque brigou com alguém, vou fundar uma comunidade, realmente tem uma desorganização no sentido da romantização. Agora, olhando para as 4 grandes ondas evangelizadoras, é muito interessante. O Frei Raniero Cantalamessa, ele pregou no ano 2012 na Casa Santa Marta, Papa Francisco, e depois no Brasil a comunidade Shalom replicou essa pregação, e depois eu encontrei um fundamento teológico no Yves Congar, um grande teólogo já falecido. Então você pega ali as 4 grandes ondas evangelizadoras, é muito interessante. Você vai olhar assim e fala, Lércio, então a história se repete? Não, ela não se repete, mas ela atualiza. Por quê? Você tem nos 3 primeiros séculos da igreja a primeira onda chamada onda apostólica, né? Os profetas itinerantes, quando surge ali o monarquismo, quando tem ali o Edito de Milão. Então você entra realmente na parte da história e você vê que o anúncio era o querigma, né? Não tinha internet, não tinha o café católico, não tinha as ferramentas de agora, né? Para explicar para os ouvintes que às vezes vão ouvir o termo e não saber, o Edito de Milão é quando o Edito de Constantino, também chamado, que é quando a igreja deixa, o cristianismo se torna a religião oficial do império, né? Então os cristãos passam de perseguidos, todo mundo se torna cristão, né? Só esclarecendo, porque às vezes ouvindo só o termo, o ouvinte não vai saber, né? E aí acontece isso, e por isso que é muito bom o café, né? O café é essa troca de complementos, né? Sim, sim. Então, a partir de Atos dos Apóstolos, tem essa dispersão, e aí essa é chamada primeira grande onda apostólica, né? Que o cardeal Ratzinger, eu escrevo sobre as 4 grandes ondas, o texto não é meu, né? A gente cita a fonte, Yves Congar, no livro também, e o cardeal Ratzinger, ele fala desses 5 momentos históricos, né? Ele cita muito o monarquismo nos primeiros séculos da igreja. Pois bem, nós temos um salto ali na segunda onda, chamada onda patrística, no século VI ao século IX, você entra na história mesmo, quando você assiste a revitalização da Europa após as invasões bárbaras, né? Quando surge ali os monges, o movimento mendicante, nós estamos falando do século VIII ali, mais ou menos. É muito bonito você acompanhar essa história. Então, a gente vai ver a história por onde a igreja passou. Você tem ali os franciscanos, dominicanos, então você tem uma pista já ali de um movimento que reúne pessoas que querem viver a radicalidade do evangelho, né? A gente sempre costuma dizer, o Frei Ranieri, ele cita essas 4 grandes ondas, e o Yves Congar, ele coloca assim uma marca. Na primeira grande onda era o querigma, na segunda grande onda ele fundamenta assim, quando São Bento escreve a regra, hora de labor, oração e trabalho. Então você tem querigma na primeira grande onda, na segunda grande onda patrística, né? Aí você tem Santo Antão, Orígenes, você tem Anísio, você tem tantos padres aí que contribuíram muito, né? Os padres do deserto, as ordens mendicantes. E aí você marca essa segunda grande onda como oração e trabalho, a regra de São Bento, é muito bonito. Você dá um salto ali no século XV ao século XVI, quando surgem as congregações missionárias. Aí é muito interessante, né? O irmão Zé pode falar bem, porque você está no seminário aí. Isso é novo para a igreja, né? A descoberta da conversão do cristianismo ali no século XVII, os institutos de vida seculares começam a surgir. Aí nós estamos falando lá de Santa Teresa d'Ávila, estamos falando de São João da Cruz, é muito bonito. Século XIII, São Francisco de Assis. Então você começa a entender que marca essa terceira grande onda, a vida contemplativa e a oração, um momento assim muito especial, muito forte da igreja. O Papa Emérito Ratzinger, ele fala assim do renascimento, né? Ele fala do humanismo, ele fala que surgem vários movimentos penitentes, de flagelo. Ele cita Vicente Ferrer, Catarina de Sena, grandes santos da igreja, que tem uma história assim maravilhosa na contribuição dessa evangelização. E você chega na quarta grande onda, chamada a onda do laicato, né? Papel determinante do leigo, Concílio Vaticano II, 1962 e 1965. Aí, José, é um marco realmente na história da igreja. Nós começamos a ver ali que o leigo, ele assume o papel determinante, né? A própria concílio, ele escreve a Sacrosanto Concílio, que pede que a missa seja rezada na língua vernácula, né? Até é interessante, as pessoas costumam ir nos templos, nas igrejas mais antigas, ver aquele monte de altarzinho do lado,
E muitos, por falta assim de... O café católico vai dar essa contribuição, né? Porque o conteúdo de vocês é bem bacana. Às vezes a pessoa não se faz essa pergunta, né? E quando você faz a filosofia, a Bruna que mergulha nos livros, José, a gente fica mais curioso, né? Sim. E a gente foi entender que ali cada padre, antes do Concílio Vaticano II, rezava-se várias missas aí naqueles altares laterais de costa para o povo em latim. E o povo não entendia, né? Porque não existia uma curiosidade, já que tu comentou isso daí, porque não existia a concelebração, né? Então, cada padre tinha que celebrar a sua missa, né? E daí realmente acontecia muitas vezes esse fenômeno de vários padres latim, rezando individualmente a sua missa, né? Cada um no seu altar. Até algo que a gente utiliza ainda, mas que nessa época tinha uma função muito mais importante, era o toque da sineta, que era para avisar quando estava rolando a consagração. Porque era tanta coisa ao mesmo tempo que o povo não conseguia perceber muito o que estava acontecendo. E é interessante eu não sei se o Café Católico já fez uma pauta só sobre o Vaticano II, a gente podia trazer Ainda não. A gente podia trazer, né, a luz do Vaticano II, fazer uma roda teológica aqui, mas nessa onda aqui de bate-papo. Assim. Né? Sim. Dá para render alguns episódios. Muito episódio, viu, Bruna? Tem muita coisa. E interessante que aí o Concílio Vaticano II, uma conferência, aí as pessoas... Outro dia eu falei tanto do Vaticano II, aí o irmão que me entrevistava falou assim, mas explica, o que é o Concílio Vaticano II? Eu falei, olha, de fato, porque a gente fala uma linguagem um pouco teológica, na verdade, uma reunião de bispos do Brasil inteiro, né? Da igreja inteira, né? Da igreja inteira. Eu falei o Brasil, o mundo inteiro. Isso. Né? João 23, ele tem uma inspiração, abre as portas a esses ares do concílio. Depois ele falece cedo e Paulo VI ele assume, então é uma história riquíssima. Nós estamos colhendo frutos agora, né, José? Você que está no seminário pode até falar um pouco mais. Que riqueza são os documentos do concílio para nós, não? Eu acho que assim, também há um entendimento que daí, é o que você já citou até, se encaixa as comunidades de vidas e outras coisas, que tu falou assim, acho novo porque a igreja não sabe, né? E muita coisa, ao mesmo tempo que agora está dando 57 anos do fim do conselho, né? Então, chegando perto de 60 anos, ao mesmo tempo que para uma perspectiva pessoal pode parecer muito tempo, para a perspectiva de igreja é pouquíssimo tempo, né? Quase então, nada. Eu vejo ainda assim muito numa fase certa de transição e de aplicação, né? Então foi elaborado toda uma riqueza ali e que talvez em alguns lugares houve essa fusão de tipo, tá, beleza, o que a gente faz agora, né? Às vezes uns foram para um lado muito exagerado, assim, tudo, e agora tá se entrando cada vez mais em uma fase de maturação, sabe? De maturidade daquilo que foi refletido, foi apontado e falado, que foi dado uma direção a partir do Concílio Vaticano II e muita coisa ali, né? Então, os papas que vieram depois, cada um foi dando a sua contribuição, né? João Paulo II deu a sua contribuição, o Papa Bento XVI deu a sua, e agora o Papa Francisco está dando a sua contribuição para que aquilo que foi pensado e foi refletido no Concílio Vaticano II ele seja traduzido de forma concreta, né? E é o que a gente vai vendo cada vez mais, né, acontecendo, né? E o Concílio Vaticano, ele é riquíssimo quando se vive aquilo que está nele mesmo, né? E isso que para todos os lados, porque infelizmente quando a gente fala isso daqui do Concílio Vaticano II, existem as correntes, assim, gente que coloca a favor, tudo, e eu só falo isso porque, tipo assim, ele é muito rico quando se vive aquilo que está, né, e as pessoas entenderem que geralmente as confusões que se deram é porque as pessoas não seguiram o que estava nos documentos. Muitas pessoas se afobaram, inclusive, com todo respeito, mas muitos bispos e cardeais se afobaram em algumas coisas, e daí gerou confusão pro povo que, né, que realmente não entende, e foi indo, e agora está sendo corrigidas as coisas. Verdade, Bruna, eu penso que é muito interessante, as pessoas, na verdade, nós temos aí o pré e o pós-pandemia, né? As pessoas se leram tanto, e que riqueza agora esse podcast, esse café, porque a gente consegue chegar na casa das pessoas através do meio de comunicação aqui, né?
Mas a prática de você ler sobre determinado assunto, e a gente está num momento crucial na história, né? Pós-pandemia, a gente está num momento assim, muito delicado, que é importante as pessoas atentarem ao fake news, né? A história distorcida, né? Por isso que a gente tem que valorizar muito aqui esse espaço. Então, só para fechar um pouco da primeira parte que eu trazia, assim, então eu faço um percurso histórico, né? Você tem a primeira grande onda, o querigma, a segunda grande onda, oração e trabalho, a terceira grande onda, a vida contemplativa, a quarta grande onda, o papel determinante do leigo. Você junta tudo isso, você vai falar, caramba, as novas comunidades vivem isso, mas não são melhores do que a pastoral, por exemplo. A gente costuma dizer isso. As pessoas perguntam assim, Lércio, então define, o que é uma nova comunidade? Eu pego esse livro aqui, ele tem um documento básico, é o documento de Aparecida. Eu pego o parágrafo 311, que em 2000 anos de igreja, a primeira vez que um documento oficial cita o termo movimentos eclesiais e as novas comunidades. A igreja, ela não vai falar as novas comunidades nesse primeiro ato, por quê? Porque se ela não falar os movimentos eclesiais que surgiram antes, né, neocatecumenato, comunhão, libertação, renovação carismática católica, focolar, se ela não citar antes, ela tem que citar o depois. Ela cita o quê? Movimentos eclesiais, novas comunidades, o parágrafo 311, 312, 313. E me chamou a atenção, Bruna e José, o parágrafo 313, que vai dizer assim, que as novas comunidades são lugares de formações, de experiência comunitária, formativa e missionária. Aí eu fui atrás de vivenciar o quê? O parágrafo 311 diz assim, que as novas fundações são dom do Espírito Santo para a igreja. Então, qual a melhor definição eu trago na introdução do livro, né? A partir de Atos dos Apóstolos, que é o fundamento, capítulo 2, versículo 42, eles eram assíduos na oração, na fração do pão, no ensinamento dos apóstolos. Ou seja, a comunidade primitiva de Atos dos Apóstolos, ela perpassa pelas 4 grandes ondas, e o resultado disso, as novas comunidades fazem um trabalho missionário, seja ela na comunidade de aliança, seja na comunidade de vida, onde a pastoral da paróquia não consegue chegar. Não é nada de diferente, as pessoas criam muito rótulos, mas na verdade é um trabalho missionário. É bonito ver como a igreja, né, vai passando o tempo, o que aconteceu lá no começo permanece, só que se atualiza. Porque não dá para fazer o mesmo, igual, idêntico que acontecia lá, porque nós estamos em uma sociedade diferente. Então, essa é a palavra, Bruna. Eu vejo muitas comunidades falando essa coisa diferente, oferecer algo que às vezes as comunidades pastorais, né, as paróquias não conseguem alcançar. Uma coisa que eu vejo muito umas comunidades oferecendo é muitas vezes uma possibilidade de uma formação contínua, né, que muitas vezes, né, pelo ritmo da paróquia é um pouco mais difícil de você oferecer, né, essa formação contínua, porque as paróquias estão, sobretudo, muito preocupadas com a preparação para a recepção dos sacramentos, né, que é um serviço importante, mas ao mesmo tempo fica às vezes faltando tempo e pessoas, né, para trabalhar nessa formação contínua depois. E eu vejo muito as comunidades de vida trabalhando com isso, né, não sei se você enxerga também. A CNBB, ela escreve o livro Comunidade de Comunidades, é o documento número 100. E o Ronaldo, que é o fundador da Remédio do Senhor, eu cito ele no livro, ele escreve um livro de cabeceira falando assim, remendo novo e pano velho. Ele fala que as paróquias são mudanças geográficas, né? De repente, nós não temos mais aquela paróquia na história da composição da igreja, né? Você ia numa cidade, a igreja matriz na praça, aí tinha aquela casa de comércio, ou seja, muda-se essa região geográfica, ela mudou. E aí, com o advento da internet, as coisas tomaram outro percurso, não é verdade? Então, as novas comunidades, os movimentos, elas assumem essa função, por exemplo, aqui no online. Haja vista que a pandemia trouxe essa riqueza da igreja de comunicar mais, né? As missas sendo celebradas. Mas muito antes, nós já tínhamos uma comunidade de Canção Nova, por exemplo, que começou com a comunicação, de evangelizar pelos meios de comunicação, quando era no rádio, né? Nas ondas curtas e médias. Então, você vê que as novas comunidades, elas têm essa graça, como você mesmo disse, a paróquia está ali sob a tutela do pároco e do bispo e proporcionar os sacramentos, a evangelizar aquele rebanho. As novas comunidades, por fim, por ter a missionariedade, ela vai onde a pastoral não consegue chegar. Aí são N atribuições. Sim, não sei se vocês concordam, né, na visão, né? Sim, e é bonito como... Deus suscita os diversos carismas, né? Cara, a igreja tem muita coisa pra tu ir conhecer e encontrar o seu cantinho, né, na igreja. Então isso é muito bonito. Essa coisa de região é uma coisa até interessante. Em alguns lugares têm trabalhado um conceito de pastoral urbana, que eles falam assim, cada vez mais tem se
perdido a ideia de territorialidade, né? De tipo assim, eu participo da paróquia que é perto da minha casa, porque principalmente em cidade grande, se você é fácil deslocar, muitas vezes as pessoas às vezes moram na frente de uma comunidade, mas participam de outra, por uma questão de identificação, tudo, né? Como aí ser trabalhado um pouco essa ideia que até às vezes as comunidades, as próprias paróquias, e daí as comunidades de vida vão mais ainda nisso, justamente de que essa diversidade de carismas pode atender para que as pessoas elas possam frequentar participando da Igreja Católica onde elas se identificam mais, onde elas suscitam uma forma delas estarem mais próximas de Cristo a partir daquele carisma, daquela forma de rezar, de ver espiritualidade, de viver a caminhada com Deus, né? Então, realmente, concordo, eu acho que é muito interessante apontar para isso. E eu acho que até por essa questão dessa facilidade de contato e locomoção que a gente tem hoje em dia, tem ajudado, assim, nesse fenômeno, né? Porque muitas vezes a pessoa, quando é mais longe, a pessoa fica sabendo e já entra em contato e ela se identifica mesmo sem ter a necessidade daquilo estar acontecendo do ladinho dela, né? De acontecendo na frente da casa dela, ela consegue muitas vezes encontrar a comunidade, vida ali e se encontrar naquele carisma, né? Mesmo estando distante, muitas vezes. Perfeito. Até aqui, ó, nós temos que valorizar muito essa iniciativa, né, José? Olha a riqueza de a gente poder bater um papo assim, de uma seriedade, de uma importância bacana, né? Vocês nos dando a oportunidade de lançar um livro que já está em todo o Brasil, nas livrarias católicas, mas também de poder levar ao ouvinte aqui, aos nossos amigos, um pouco dessa vivência, né? O período histórico da igreja, que concretiza onde, né? É interessante que o meu bispo, ele assina aqui, ó, ele diz assim, olha que bonito, ó: faço votos de que esse trabalho seja útil aos fiéis leigos, que encontram novas comunidades, um caminho para ver a sua fé e colaborar com a missão evangelizadora em comunhão com a igreja particular universal. Achei muito bonito, e quando ele diz aqui no final assim, almejo que a leitura desse trabalho suscite novos estudos e pesquisas, colocando o rastro de tantos outros autores que colaboram para que esse importante tema vá recebendo novas contribuições. Ou seja, esse mar da gente aprofundar mais, e com certeza, eu já estou apaixonado pelo café católico, realmente eu não conhecia, eu já fui no Instagram de vocês aqui, então, gente, ó, vamos divulgar para o Brasil, para o mundo inteiro, hein? Eu já vou agendar com vocês, deixar pré-agendado uma live com o irmãozinho missionário, fundador, lá em Portugal, viu? Depois nós trocamos umas agendas aí. Legal, vamos conversar, certeza. Vamos trocar umas ideias aí. Ideias de ajudar pela evangelização. Bom, e seguindo um pouco, né, você falou um pouco dessa definição, né, de comunidade de vida, né, um pouco dessa fundamentação. E eu queria dizer assim, na sua opinião, assim, quais são o que você coloca como características próprias da comunidade de vida quando a gente fala dessa questão da formativa, comunitária, missionária, né? O que há de específico, né, nas comunidades de vida, né? O que é de igual, o que é de específico, né? A mesma coisa, o que é de igual com outras coisas, porque imagino que tem um pouco de cada, né? Um pouco de continuação sim. E um pouco de novidade, né? Eu acho que a gente vai responder junto, até porque você está no seminário, Zé, e eu acho muito bonito. Eu fiz a filosofia e a teologia, mas eu quero me aprofundar mais. Eu acho tão interessante você se doar, né? Para que o ouvinte entenda melhor e as pessoas vão assistir esse podcast nosso, primeiro você tem que entender, eu vou bater muito nessa tecla, que é uma comunidade de vida, que é uma comunidade de aliança, né? Por exemplo, a comunidade Discipuli Domini, né? Latim, você viu que é chique o trem aqui, né? Discipuli Domini, as duas palavras em latim, discípulo do Senhor. Até fui tomar meu café aqui, que é café católico, com a xícara da comunidade, ó, para ficar bem bacaninha. Uma comunidade de vida, o membro, ele vive 100% da sua vida destinado ao carisma, à comunidade. Vamos pegar exemplo, comunidade de Canção Nova, comunidade de Shalom, lá no norte. Aí em Santa Catarina tem Enes, a Arca da Aliança, por exemplo, está pertinho de vocês aí. Então, aquela pessoa... A Arca tá bem perto da minha casa aqui. Tá bem pertinho? Olha. 10 minutinhos de a pé da minha casa. O fundador, amigo nosso, vai escrever um livro, eu tenho ele. Então, olha só, o Elias, né? Sim, Diácono Elias.
que acontece? Então, assim, nasce um carisma, a pessoa ela não entra direto na comunidade, ela passa por um processo vocacional, para ver se de fato tem uma vocação, né? Sim, claro. Antes de participar de uma comunidade de vida ou de aliança, tem que ver se você tem essa vocação. Então, conosco também é assim. Então, a pessoa, ela passa, ela encontra a sua vocação, como eu. Passei em várias, não encontrei minha vocação e fui ser fundador. Não sabia que tinha um carisma me esperando, mas amém, graças a Deus, né? A gente nunca quer isso, mas Deus quis que fosse, amém. Todo fundador ele quer ter um fundador, viu, Zé? Viu, Bruna? É mais fácil, né? É mais fácil, né? Com certeza, com muita certeza. Com certeza. Então, a comunidade de vida, a pessoa dá 100% do seu tempo destinado à missão, tá certo? Uma comunidade de aliança, que é o meu caso, por exemplo, eu represento uma empresa aí do Sul há 24 anos. Então, eu sou representante de vendas, eu trabalho fora, minha esposa, ela é psicóloga formada. Na nossa comunidade temos vários profissionais, só que aonde nós estamos, né? No ambiente, nós somos no meio circular, nós somos chamados a exercitar o nosso carisma. O que o carisma nos pede? Por exemplo, a disciplina Domini, nós trabalhamos na área da formação humana, conhecimento, na área pastoral, na área da espiritualidade. Esse é o nosso case, tá certo? É o nosso carisma. Então, olha só, quando se fala da experiência comunitária, formativa e missionária, é a vivência do carisma, não tem como fugir. Essa palavra carisma ela vai estar impregnada, ou seja, as comunidades de vida e aliança são compostas por homens e mulheres, leigos, clérigos também, sacerdotes, religiosos, que têm essa predisposição de viver em comunidade, uma vida comunitária, seja ela, vai ter um tempo. Como vocês se reúnem na comunidade de aliança? Durante a semana todo mundo trabalha aquela loucura, mas nós temos nosso apostolado durante a semana, nós encontramos todo sábado, ora nós estamos em missão fora do estado, outro lugar, mas você tem umas regras que você vive. Essa é a parte comunitária. A experiência formativa. Todas as comunidades, seja de aliança ou seja de vida, ela tem uma grade formativa. E aí você passa pelos processos, né? Tem o vocacional, tem o pré-discípulo, tem o discípulo. Então, sempre tem na comunidade tem os formadores que vão fazer essa parte formativa daquele candidato que almeja uma consagração. Eu quero falar de consagração no final. E a parte missionária, o carisma por si já é convidado, né? Olha, quando fala uma vida missionária, as pessoas já falam, você vai ficar pregando. Não, a pregação é um chamado de todo batizado, né? Muitas vezes você não vai estar no microfone, você vai pregar com a sua vida, no que o carisma te pede. Comunidades maravilhosas, carisma maravilhoso, que se dedicam, por exemplo, em São Paulo nós temos uma comunidade que é só de psicólogo, olha que coisa maravilhosa. Trabalha na sua, como se diz a palavra aí, me ajuda aí, Zé e Bruna, quando você fica escondidinho, discretamente, né? Não tem nem muita propaganda. Sim, então, sim. Olha que bonito. Tem uma outra comunidade que cuida só de crianças surdas e mudas. Tem uma outra comunidade que trabalha só a parte cênica. Então, você tem N's, né? Tudo à luz de uma orientação do Marcelo e da igreja. O que difere a diferença é que as pessoas às vezes têm medo, né? Poxa, vou entrar numa comunidade, seja de vida e aliança, eu vou ter que usar o sacramental, vou ter que andar assim. Não, existe uma liberdade. E a igreja também está olhando para isso. No começo, as comunidades eram uma confusão, né? O fundador tinha uma inspiração lá e todo mundo tinha que colocar um hábito preto, não tinha que colocar um hábito marrom. Tinha essas confusões, as irmãs tinham que colocar véu, tinha que colocar véu. E a igreja, como bem a Bruna disse, né, com a sua sabedoria, como a mãe igreja ela vai orientando, o Papa vai escrevendo, o Marcelo vai entendendo, os bispos vão acolhendo, e as pessoas foram caindo mais na realidade, né? Ou seja, nós não, no Código Canônico, não nos enquadra numa vida consagrada, né? O Papa João Paulo II até escreve isso. Então, o que difere uma comunidade de vida e aliança de uma congregação religiosa, né? Ou dos votos que o sacerdote, as religiosas fazem numa congregação? É porque o sacerdote, as irmãs, as consagradas, elas têm uma vida consagrada. Nós, enquanto leigos, nós temos uma consagração de vida à luz de um carisma. Nós processamos os votos de compromisso. É feita também uma missa solene, votos públicos, né? Mas nós somos uma vida consagrada perante o Código de Direito Canônico. Nós temos uma consagração de vida aos compromissos do que exige o carisma. É muito interessante. Eu estava numa entrevista da Canção Nova e o padre falou assim, mas eu quero que você aprofunde. Eu falei, pois bem, padre, o Código de Direito Canônico ele cita três parágrafos, né? As comunidades são erigidas, tem um parágrafo lá que eu não me lembro de cor agora, vai estar no Código Canônico, que vai dizer que associação erigida pela autoridade da igreja, ou seja, o bispo que funda ali a paróquia local. A associação de condomínio também é o bispo. E nós sobra para o leigo a terceira fase, que é a associação privada de fiéis, ou seja,
toda a comunidade, a discípula idônea. Nós temos uma associação, temos o CNPJ, Associação Privada de Fiéis. Nós temos um estatuto civil que nos garante ser uma sociedade sem fins lucrativos, para que a gente possa trabalhar a nossa evangelização de que maneira? A venda do terço, a venda da camiseta, um benfeitor, estouraram agora a nossa casa lá, invadiram, quebraram porta, aí você tem que ter gasto, você tem que prestar conta. Então você tem uma entidade civil, certo? E perante a igreja, você tem o estatuto canônico. Sob a luz do carisma, você vai escrever para a igreja, de fato, quais são suas regras de vida, que carisma exerce. Isso vai passar por uma consulta da igreja, aí depois o bispo vai dar ordem de experimentos, depois a aprovação, e é um processo longo que demora bastante. Sim. É meio cansativo essa parte burocrática, né, Bruna? O café esfriou aí. Não, isso a gente vê assim, as histórias, né, que graças a Deus. Eu só tenho que cuidar, eu só tenho que cuidar da minha casa, eu não tenho que Deus não me chamou pra nada mais, e eu espero que não chame, eu espero que só tenha que cuidar da casa e dos futuros filhos. Então, a sua comunidade, no caso, ela é uma comunidade de aliança, né? Então, de aliança, perfeito. Isso. Uma coisa que eu queria, não sei se daí quando estudou, se você consegue dar uma opinião, mas é que foi uma pergunta que me veio para mim nesse último sábado. A gente estava fazendo um encontro vocacional na paróquia onde eu faço pastoral no final de semana, e daí no intervalo ela veio perguntar para mim, né, que ela falou que ela tinha uma dificuldade de entender sobre as comunidades de vida, sobre a questão, principalmente quando ia na questão de uma família que mora numa comunidade de vida, né? Perfeito. Porque assim, os celibatários, paz, ali tudo, é muito fácil você entender a consagração deles para viver na previdência de tudo. E em si não tem muito, não é uma grande novidade, mas a grande novidade quando a gente vê nessa consagração ao carisma são quando a gente vê as famílias, né? Algumas famílias vivendo, né? Essa consagração, né? E eu vejo assim como um sinal, como um sinal de Deus mesmo. Só que o que eu queria perguntar assim, como que você vê essa questão dessa relação das famílias na comunidade de vida? E principalmente, porque eu acho que talvez é uma coisa que esteja em processo de maturação, que eu vejo assim, como que fica, por exemplo, a situação dos filhos, assim, numa comunidade de vida, né? Porque os pais escolheram viver, né? E os filhos são criados ali, mas os filhos em si não escolheram, né? Vão talvez poder ter a oportunidade de escolher no futuro. Mas eu vejo que às vezes tem comunidades de vida que às vezes ainda nem chegaram nessa fase ainda de, tá, e quando os filhos crescerem, o que a gente vai fazer com os filhos crescidos? Olha, né? José e Bruna, já tem uma resposta muito boa do café. Isso chama-se problema. Isso que eu queria falar. Isso eu vejo nos desafios que eu vejo, né? Mas é realidade. É realidade a igreja, né? O próprio Caris foi tema do congresso pré-pandemia, né? Pós-pandemia, logo no primeirinho. E nós vamos ter o congresso agora 5 e 6 de novembro, 4, 5 e 6 de novembro, que além de falar dessa temática, é promovido pelo SBC, que é o Serviço Brasileiro de Comunhão, que quem organiza o Caris aqui no Brasil. É um trabalho articulado, está sendo muito bem desenvolvido, né? Nos modos do sino, né? Vai ter o sino da família 2023-2024, e a igreja já está fazendo suas consultas. O Caris também está fazendo isso na estrutura da CNBB. Vou dar exemplo de São Paulo. Pegou o estado de São Paulo e pegou o mapa da CNBB. Onde eu estou na Zona Leste, nós somos o Regional Sul 1, então nós temos aqui 4 dioceses. Diocese de São Miguel Paulista, qual eu pertenço, Diocese de Guarulhos, que é ao lado, Diocese de Santos, Diocese de Mogi das Cruzes. Então o Caris vem ao longo desse ano fazendo esses encontros contínuos, vamos dizer assim, nessas temáticas, tá certo? E o que aparece muito são esses 2 pontos que você comentou, José. A família, os filhos que de fato não têm a vocação. E se você aprofundar nos estudos, e você vê isso na mídia, né? Comunidades grandes, cantores católicos que os filhos simplesmente não vivenciaram, e é um direito deles, né? Até por questão econômica. Então, a igreja, eu não tenho essa autoridade para falar, mas o que chega para nós que a igreja, enquanto descatério para o leigo e a família, onde as novas comunidades estão encardinadas sob a luz de um descatério, de um cardeal, a igreja já traz essa preocupação
na parte, além da educação, a parte econômica que vai dizer mais ainda, José. A parte econômica, Sim. porque algumas comunidades, você pega as comunidades mais antigas, a família ali foi ver da providência, a gente entende esse processo, né? Não é só ficar de mão para cima esperando, mas através de um trabalho do Carisma Realiza, você vive ali e aquela providência chega para a obra e é partilhado bem comum. Mas hoje, o filho adolescente, hoje você tem o advento da internet, que a informação chega. Primeiro, ele quer ter um celular, né? Qualquer celular. Ele quer ter um celular que o amiguinho tem na escola. Você não pode negar o direito de educar o filho. Ou seja, então, é uma discussão ampla, né? Quando eu falo do problema, o problema é realmente que está se procurando enxergar e se debatendo. Então, assim, é um desafio. Eu associo a sua palavra desafio, mas eu digo que é um problema com desafio que vai levar alguns anos. Esse é um braço de evangelização que as novas comunidades estão permeando, ou seja, a luz do magistério está se estudando muito isso, e o que vem em conjunto, aí, para quando o senhor for dar a resposta para essa jovem, vai ser o tema agora do Congresso 4, 5, 6 de novembro, como evangelizar a juventude. Esse é o desafio também. No mundo cibernético, no mundo que, mais uma vez, eu quero valorizar muito esse canal, porque aqui a gente está trocando ideia. Olha como que é bom falar, né, Bruna? Você da sua casa, eu aqui, mas a gente falar de temas tão importantes sem aquele peso acadêmico, né? Então nós estamos aqui partilhando sobre as verdades da nossa fé, lançando um livro de formação, mas é uma linguagem assim muito tranquila, é onde um bispo assina, é onde o professor Felipe Aquino, que é renomado da igreja, também escreve esse prefácio, para levar um pouco desse conhecimento para que possam despertar novos autores para escrever essa história bonita. Então eu digo que hoje é um desafio realmente essas famílias, a igreja não tem essa resposta para esse momento, o que está se fazendo é se norteando caso a caso, à luz de cada realidade, até porque uma diocese é diferente da outra, um bispo é diferente do outro, a realidade de uma comunidade é diferente da outra, uma família é diferente da outra, né? Então, esse é o desafio hoje. Eu acho legal, até fazendo brincadeira com a palavra leigo, né? Que leigo seria alguém que não tem conhecimento na área. Sim. E é muito legal, muito importante trazer esse assunto dessa forma, mais tranquila, e mostrar que, assim, gente, não é um bicho de 7 cabeças, dá pra entender, não tem que fugir, você não tem que ser um grande iluminado pra vivenciar isso. Perfeito. E eu achei interessante como você respondeu, e eu acho que o caminho é esse mesmo, tipo assim, é uma coisa que, como a gente falou, né, eu até quando eu falava pra você, eu falava assim, é muito pouco tempo ainda, né, pra igreja, né, os tempos que existem as comunidades de vida, parece, é aquela coisa, de novo, uma perspectiva pessoal, parece muito, né, por 50 anos, é mais do que eu tenho de vida, mas, por uma perspectiva de igreja, é nada, né, então muitas coisas vão se aprendendo, né, e como assim que a gente falou, primeiro se citou o carisma, depois foi se entendendo, e a própria questão das famílias, eu vejo um pouco isso, né, primeiro se juntou, vamos viver tudo, e de repente começa a surgir, né, beleza, e os filhos, né, mas eu achei interessante, o caminho é esse, é debater e vão se chegando, né, de acordo com a realidade de cada comunidade, com a realidade de cada local, de cada diocese, o que pode, o que deve ser feito, sem forçar, né? Eu quis trazer isso até porque você falou assim como tem alguns pelos com isso, assim, eu trouxe isso porque às vezes alguns que o ouvem aqui, às vezes podem ter contato também, às vezes a gente sabe de alguns casos que famílias, às vezes até por questão dos filhos aí, às vezes acabaram deixando comunidade de vida, né? Às vezes algumas pessoas famosas, ou ao menos trocando o estado, né? Alguns deixando de ser membro de vida para ser membro de aliança, né? Até por isso, né? Porque eu acho que também há essa questão de pode haver um pouco essa discussão, se muitas vezes se fala, né, para quem é casado, né, que a primeira missão é a família, né? E daí como se relaciona essa primeira missão é a família com ao mesmo tempo eu viver essa missão numa comunidade de vida, né? Eu acho que é uma coisa que demanda bastante discussão, bastante reflexão pra gente chegar numa resposta apropriada num dia, né? Perfeito. É muito bonito você ver a história, José e Bruno, assim. A gente aprendeu isso, né? Você no seminário e eu aqui nessa vivência, as pessoas que nos assistem, acertar com a igreja, errar com a igreja. Porque o catecismo da igreja vai dizer, e isso é fato, né? A primeira comunidade realmente é a família cristã, né? É a Bruna aí com o Pedro e os filhos que Deus vai abençoar, é o Zé na sua vocação, eu na minha vocação, mas eu penso que o Espírito Santo ele é maravilhoso. Nesse livro eu trago, é muito interessante, porque eu gosto assim de ir na raiz, né? Quero buscar as fontes, e esse livro eu não posso trazer os créditos sozinho, mas eu dou o crédito toda a comunidade a qual eu pertenço, que
aos amigos. Mas tem uma pessoa que apostou muito, que é o diácono Luizinho, ele é um diácono permanente. Olha que interessante, né? Diácono permanente, que é novo também na igreja. É tão antigo, mas novo, né, para a sociedade. Né? Foi retomado, né? Foi retomado, há pouco tempo, né? Então, assim, as pessoas que ainda não sabem, né, é uma pessoa que é casada, tem um grau, mas que, com o consentimento da esposa, né, ele se torna diácono da igreja, né, não é padre, mas é um diácono, e ele acreditou na obra, ele é professor também, e ele falava assim, isso aqui vai ajudar bastante as pessoas entenderem um pouco melhor. E quando eu coloco a fala dos 3 papas, vai fundamentando de fato como que a igreja vê. E depois, eu fui na regra de Santo Agostinho, e aí não é crédito meu, o diácono falou, muitos se falam só coração, só alma. Sabe quem escreveu? Aí ele foi atrás e construiu o livro Confissões, né? Quando Santo Agostinho escreveu essa regra, né? Há quase tempo eles estavam ali, os amigos, numa tristeza. E nós celebramos ontem, né? A igreja celebrou na liturgia antes, Santo Agostinho. E ele escreveu essa frase, né? Um só coração, uma só alma. Um outro subsídio, não é um documento, mas um subsídio doutrinal também, número 3. Eu digo que isso aqui todo fundador tem que ter na cabeceira da cama. Igreja particular, movimentos eclesiais e novas comunidades. Está tudo à nossa disposição, a internet está aí, os livros estão aí, as oportunidades estão aí, então assim, vamos mergulhar um pouco nesses temas para a gente desmistificar um pouco, tirar esse romantismo, né, José? Cria-se muito romance de algo que... Não, a gente está aqui tomando um café, no podcast, batendo um papo, falando de algo importante que é da igreja. E às vezes tem um pouco de... A gente precisa ter um pouco mais de confiança e fé na igreja, às vezes, né? De entender, assim, acreditar na promessa de Jesus, de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, que com o tempo, com paciência, a igreja encontra a solução para tudo. E eu digo isso, assim, por exemplo, até fazendo esse paralelo com a história, é uma coisa que a gente chega a citar quando a gente fez um programa falando sobre a vida de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, ele tá inserido numa coisa que foi polêmica, ele viveu muito essa polêmica, que era o fato, a novidade das ordens mendicantes, que elas causam um certo escândalo na época. Por quê? Porque até então, quem vivia vida religiosa, na época tinha os padres paróquios, mas quem vivia a vida religiosa estava enfiado no mosteiro. E de repente vem a ordem franciscana, a ordem dominicana, que eles vivem aquela vida de contemplação, mas ao mesmo tempo estão junto do povo, pregando e dando aula na universidade e tudo. E muita gente dizia que aquilo não podia ser vivido, né? Porque até então, né, a experiência que se tinha tido era aquela de... beleza, você tinha os padres nas paróquias e você tinha os professores, os contemplativos, os monges, né, nos mosteiros. Você não tinha esse religioso indo de lugar para lugar, vivendo no meio do povo, fundando casas de missão. E é uma novidade e que se gera muita confusão, né, muitas projeções, muita discussão, mas se chega à solução, né? E, por exemplo, hoje ninguém vai questionar a validade da riqueza que é o fato das congregações estarem inseridas no meio do povo, né? E estarem participando. Sim. Tomás Aquino, né? Então, só pra mostrar que, tipo assim, que a gente tem esses desafios, tem essa discussão, tem essa coisa de, tipo, beleza, como que a gente insere, onde que se insere na igreja, tudo. Mas essa confiança de que, assim, ó, com diálogo, com oração, com bastante oração, ouvindo Deus, a gente já vai encontrar os caminhos e a solução pra tudo. A resposta pra tudo. Olha que nem... Ó, eu vi esses dias uma crítica, e foi interessante que foi, voltando, né, eu já disse, final de semana nós tivemos um encontro na paróquia que ele tá fazendo pastoral, e eu e meu marido, nós demos carona pra uma irmã religiosa, e daí a gente conversando, e uma menina que tava conosco, ela falou que ela acha muito estranho o freira que não usa hábito, né, aí a própria irmã, que é uma pequena missionária e que usa hábito, eu disse, não, mas é importante as irmãs que não usam hábito. E daí começou a falar, não, é importante porque elas vão onde a gente não consegue ir, elas vão em lugar que nem é permitido a evangelização. E como a igreja vai assim, tipo... E, tipo, tem gente que olha isso como um problema, mas tem a sua função. Como lá no passado, quando surgiu os mendigãos, né, o franciscano, ficavam chamando de maluco. E ó o que eles estão fazendo até hoje. É a diferença de você ver o copo cheio ou o copo vazio, né? Então, assim, quando o Zé falava, a mesma coisa do concílio de Jerusalém, né? Pedro e Paulo, né, os apóstolos, né? Evangelho pagãos, evangelho só aos gentios. E aqui no livro eu trago um autor, Francisco Fernandes Rodrigues. Eu cito as comunidades de vida e aliança na Bíblia. Olha que interessante. Eu não, né? O Fernando Rodrigues. Eu cito a fontes. José e a Bruna sabem como escreve um livro. Isso é a minha biografia, né? Então, olha só. Até que os irmãos vão assistir
entender que é muito simples. Vamos pegar aqui, então, se vocês me permitem, 2 exemplos de comunidade de vida e aliança na Bíblia. Fácil de entender. Vamos pegar a comunidade de Betânia. Nós tínhamos lá, vamos pegar Pedro. Chega um determinado momento que os discípulos chegam para Jesus e falam: mestre, onde moras? Jesus responde: vinde e vede. Jesus leva todos eles, e Pedro deixa a sogra, e Mateus deixa o coletivo de impostos, todos passam a ser os 12 apóstolos, certo? A comunidade de vida. Comiam com o mestre, dormiam lá no mestre, embaixo da montanha, subia morro, descia morro. Comunidade de vida, muito fácil de entender isso, certo? E as comunidades de aliança na Bíblia, onde que eu encontro? Rapaz, você vai encontrar muita coisa. Você encontra no Antigo Testamento, nós vamos focar em Jesus de Nazaré, ok? Porque eu escrevo outra tese também, viu? Eu escrevo algumas outras coisas que a gente pode falar no outro podcast. Mas vamos pegar o jovem rico, por exemplo, Lucas 19, foi agora, recentemente, na liturgia, ele chega para Jesus e fala, está no Evangelho Sinótico, repete em Marcos também, que devo fazer para te seguir, mestre? E Jesus cita os mandamentos e fala: não, tudo isso aqui eu já faço. E Jesus fala para ele: só te resta uma coisa, vai, vende tudo e segue, tá certo? E aquele jovem se entristece, ok? Interessante, José e Bruna, porque Jesus não dá opção para aquele jovem, né? Jesus cria ele na comunidade de vida. Olha que bonita essa perspectiva da gente observar e olhar de frente, copo cheio, copo vazio. Jesus cria aquele jovem para fazer parte da sua comunidade de vida. E Jesus não dá opção para ele ser comunidade de aliança, porque a Bíblia não relata mais. Nós não temos dialética aí, nós não temos uma pneumática para entender o que aconteceu com aquele jovem. Há que se faça que ele não entrou para a comunidade de vida nem comunidade de aliança. Vamos pegar a comunidade de Casa de Betânia. Maria, Marta e Lázaro. Os 3 amigos de Jesus. Lázaro morre, Jesus vai e ressuscita Lázaro. Só que Jesus não chama Lázaro para a comunidade de vida com os apóstolos. Jesus quer que Lázaro fique em Betânia, a comunidade de aliança. Por quê? O que Betânia tinha? Betânia tinha acolhida. Betânia é aquele lugar, quando Jesus ia para Cafarnaum, ele podia parar ali, descansar os pés, repousar. Então, você encontra ali um fundamento bíblico. Você consegue direcionar, um autor que fala assim, as comunidades de vida, os discípulos de Jesus, as comunidades de aliança, o jovem rico, que não teve opção, você tem ali Marta, Lázaro e Maria. Você tem também em Paulo, né, quando Paulo vai a Damasco e na visão, seu encontro com Jesus, Jesus fala para ele: vai na rua direita e encontrarás lá o Barnabé que vai batizar Paulo. Barnabé também não é chamado para a comunidade dos apóstolos. Ananias, Barnabé, né? Ananias. Ananias, desculpa. Ananias fica na comunidade, estou trocando o nome de todos aqui, né? Por isso que é bom falar com quem conhece. Ó. E Ananias permanece na comunidade. Ananias fica na comunidade de aliança. Então, assim, é muito simples. A gente fica procurando fórmulas, realmente, tentar entender, como o caso dessa irmãzinha. Mas por quê? Por uma falta de conhecimento, no sentido assim, olha, hoje as ferramentas estão na mão, José e Bruna. Então, assim, vale a pena a gente olhar sempre o outro lado, né? Assim, por que, então, que a igreja inspira essas vocações, né? Aí a gente vai entrar em vários temas depois, né? Como o José bem disse, Vaticano II. Nós vamos fazer uma outra história para entender os documentos, de fato, o que foi de fato, como foi escrito para aquela época que está se revelando no dia de hoje. Então, mergulhar nesse... E a gente vai construindo opiniões concretas e vai poder produzir, que isso chegue para os nossos leitores, quem vai nos assistir, ver que mergulhar e confiar. Achei maravilhoso quando o José disse assim: confiar nas promessas de Jesus, confiar na igreja, né? Quando Jesus disse a Pedro: sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Bacana, muito legal. Podemos conversar bastante, né? Falamos um pouco aí sobre novas comunidades. Os ouvintes aí podem ouvir mais aí quiserem se interessar, se aprofundar. Tem o livro aí do Laércio, Novas Comunidades, né? De São João Paulo II e Bento XVI ao Papa Francisco, né? Então, um livro aí muito interessante aí. Eu acho que é isso. Então, para os ouvintes aí, procurem conhecer. Como a gente disse que daria pra gente conversar muito mais, né? Então talvez eu tenha que marcar aí outros podcasts aí para conversar outras coisas, outros temas, mas eu acho que fica uma introdução legal aí pro tema sobre as comunidades de vida, alguns esclarecimentos que às vezes as pessoas têm bastante dúvida, e como o Lércio falou um pouco também, se você tem mais dúvidas, procure se aprofundar mais, pode entrar em contato com a gente também. E agora nós vamos para as nossas dicas culturais.
Então, Lércio, o que você tem aí para, além do seu livro, é claro, né? Dedica aí ao seu livro, mas além disso, o que você pode indicar aí? Pode ser série, filme, música, livro, qualquer coisa assim. Bom, primeiramente eu queria agradecer muito o espaço Café Católico. Gente, olha, vamos divulgar bastante. Eu amei estar com vocês. Quero voltar, tá? Se vocês não me convidarem, eu vou me convidar, tá bom? Então, olha aí, sugere tema e tudo que a gente agradece. A gente aceita sugestões sempre. Que legal. Eu queria sugerir o livro Novas Comunidades São João Paulo II e Bento XVI ao Papa Francisco, que é um livro que está disponível. Você entra lá no site distribuidoraloyola.com.br, todas as livrarias do Brasil, tá bom? Um livro de leitura fácil, um percurso histórico. Eu fui agora a Porto Alegre e li 50 páginas na ida, 50 na volta. Então, você lê assim, você tira direito, é um livro gostoso que te faz você mergulhar pela história, o percurso histórico, tá bom? Uma literatura que ajuda bastante também, se você não leu ainda, Evangelho Gaudium, os últimos escritos do Papa Francisco, uma linguagem muito simples, também exortação apostólica. E trazendo para cá, nós temos alguns autores, como Brenda Caranza, que fala das novas comunidades católicas em busca do espaço pós-moderno, muito importante, um pós-pandemia, a gente se atualizar um pouco, o que a igreja está falando nesse sentido, né? Filme, eu dou a dica para você que ajuda bastante, né? Aqui no começo da nosso Café Católico, o José citou muito aqui, São João Dom Bosco, Madre Teresa, Francisco, muito bacana essa grade também que as TVs católicas nos apresentam aí, musicais maravilhosos que estão acontecendo por esse mundo afora. Eu queria dizer para você, meu amado e meu amado, está aí, a igreja é rica nesse sentido e o Café Católico está alcançando assim lares com os assuntos maravilhosos e o que é bom, diversos, vários assuntos diversos para você sair da caixinha mesmo, para você mergulhar com a gente nessa onda legal de conhecimento, né? O conhecimento bom é esse conhecimento que é passado, que é transmitido, então vai lá, tem muita coisa boa para a gente poder saborear junto, tá bom? E você que está um pouco distante da igreja, volta lá na sua pastoral, conversa com o seu padre, vamos lá, estamos aí numa nova evangelização, a igreja está de braços abertos para te acolher, meu irmão, minha irmã, viva feliz porque uma coisa é certa, né? Jesus te ama e tem um apreço muito grande por você. Café Católico, hein? Divulga aí. Muito obrigado, Lércio. Bruna, qual é a sua dica? Eu vou indicar o livro Vocação, um desafio de amor, que é do Monsenhor Jonas Abib. Já anotei aqui. Eu li esse livro durante o meu vocacional com as carmelitas e me ajudou muito a entender o que é vocação, né, independente do lado que você vai, o que é a vocação, né, realmente. E fazer uma indicação nada a ver com o tema, beleza? O filme Run. Que é de uma menina, é ficção, tá, gente? É bem suspense. É uma menina que ela tem problemas de saúde, só que ela começa a desconfiar que a mãe dela tá drogando ela. Então, tipo, é bem bem diferente o filme. Tem no streaming que eu não vou falar o nome porque não patrocina. Legal. Eu vou dar 2 dicas, uma mais a ver com o tema, a outra não muito. Mas a primeira a gente falou até um pouquinho sobre o Vaticano II, e especialmente, então, eu quero falar para vocês sobre o que o interesse leiam, procurem ler a Lumen Gentium, né, o documento que ele fala sobre a igreja, e ele ajuda muito a fundamentar essa ideia também da participação dos leigos, né, então ajuda muito, né, então é interessante ali pra gente entender, né, o que a igreja fala sobre isso. E a segunda é que eu estou... A Bruna vai ficar feliz com essa dica, porque eu estou terminando de ler As Crônicas de Nárnia. Olha, temos que gravar um podcast em breve, mas eu vou fazer Finalmente. chantagem com a Bruna pra gente só gravar quando a gente gravar o Hobbit, porque tá mais tempo e ela tá me enrolando pra ler o Hobbit pra gente poder gravar. Porque o Hobbit é mais chato pra ler. Vocês fizeram um desafio, Por quê? Fizeram um desafio? Ela lê Hobbit, você lê a Nárnia? Eu facilito, porque Nárnia é super tranquilinho. É mais tranquila a leitura. Porque eu sou fã tanto de... Gosto de C.S. Lewis e gosto tanto também de... Sim, Deus, maravilhoso. Legal. Então, fica a dica pra vocês aí. Bruna, considerações finais? Nos sigam no Instagram, no @café.católico, e através do link da bio também entrem no nosso grupo no Telegram. Ali a gente partilha o dia a dia e vai comentando os episódios, comentando sugestões para próximos episódios, né? E também, quem puder, nos apoie pela Orelo, né? Que é a plataforma Kitcaster.
Então isso ajuda muito pra gente conseguir ir melhorando o nosso projeto, né? Porque a gente faz aqui completamente amador. Talvez a gente consiga dar um passinho mais profissional daqui a um tempo. Pra gente poder até fazer mais programas, tudo. Então é isso. Então, Laércio, muito obrigado, tá? Por ter estado aqui conosco. Espero que tenha gostado aí da experiência, tá? E com certeza terão outros convites. Eu amei. Mas é isso aí, gente. Ouvintes, um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico. Seus louvores, seu poder proclamava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Cada dia mais perto da terra esperada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Dia mais perto da terra esperada.